How many fingers do you have? Se você é acostumado a traduzir tudo, você empacou aí. Hello my friend, how are you doing? Teacher Joe from Headline English. Welcome to the VIP Only. Repeat, VIP Only. Esse é o terceiro vídeo dessa série, dessa playlist, onde eu trago para vocês algumas experiências, algumas dicas que não dá para eu colocar num shorts, né? São orientações, principalmente para os meus alunos, para quem já é meu aluno VIP, que vai ajudar você a sair da média, né? Qual é a média do brasileiro? É ficar no primeiro nível do básico, né? Nunca sai do beginner, isso é um problema. Então aqui eu trago o caminho das pedras, aqui eu trago dicas de ouro que vão te ajudar a ficar fluent in English. Fluent in English. Primeira coisa que eu gostaria que você levasse para sempre, né, na sua jornada a partir de agora. O que é a fluência? Muita gente pensa que a fluência é um ponto da sua vida ou dos seus estudos onde você não vai mais precisar ficar lendo inglês, ouvindo inglês, conversando em inglês. É como se você tivesse mergulhado, né, já ficou todo ensopado, ensopada, e agora você não precisa mais jogar água no seu corpo. Mas até nesse exemplo que eu te dei, o seu corpo normalmente, né, vai secar, sua roupa vai secar. Se você se molha de manhã, né, mergulha no rio de manhã, à noite provavelmente seu corpo já vai estar seco se for num clima tropical. E aí a questão do inglês é bem parecido, porque mesmo que você mergulhe durante 4, 5 anos, 6 anos, né, num curso de inglês, se você não continuar alimentando a sua mente, né, fazendo o input adequado, vai secar todo esse conhecimento, né, da sua mente. Então você precisa estar diariamente imergindo, olha, imersão no inglês. Olha esse conceito importante. Então, o que é a fluência? A fluência é um estilo de vida onde você vai conversar em inglês com as pessoas, você vai continuar aprendendo inglês com as pessoas. Faz sentido isso para você? Já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Eu já dei até um exemplo aqui daquele filme The Pursuit of Happiness with Will Smith, onde o filho dele pergunta o conceito de algumas palavras em vários momentos do filme. E ele, por exemplo, eu lembro do momento em que ele explica um palavrão. Aí ele fala para ele que isso era uma palavra que só os adultos diziam, se não me engano, é isso que ele fala. Mas um momento bem interessante é quando ele explica pro Jaden Smith, que é o filho dele, né, o que é happiness. E olha, explicar e entender algo diretamente em inglês, isso faz toda a diferença. E é justamente esse método que eu aplico com os meus alunos. Eu explico, eu esclareço as palavras, as frases, tudo em inglês, do básico, né? Do básico, como por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Hand. I have 5 fingers. Finger. 1, 2, 3, 4, 5 fingers. I have 5 fingers in my hand. I have 5 fingers in my hand. Claro que talvez você que está muito acostumada a traduzir tudo, não pegou tudo que eu disse aqui. E tem mais um conceito, né? Às vezes as pessoas elas criam a própria sabotagem, né? Elas dizem, não estou entendendo nada. Eu tenho certeza que até uma criança de 6 anos, porque no ensino básico infantil, as crianças já aprendem a contar, pelo menos até 5 aqui no Brasil. Pelo menos essa introdução a maioria tem. Então, quando você diz, eu não entendi nada, você está se sabotando. Porque, primeiro, se você está estudando inglês há 2 anos, você já deveria saber, pelo menos o que é contar from 1 to 5. Você já deveria saber o que é hand, você já deveria saber o que é finger. Então, quando eu digo, I have 10 fingers in my hands, e aqui eu já ampliei a frase, você já deveria dominar essa ideia, essa frase que eu expressei, né? Answer. How many fingers do you have? How many fingers do you have? Se você é acostumado a traduzir tudo, você empacou aí. Mas se você já treina a sua mente para se comunicar diretamente em inglês, você vai responder assim, I have 10 fingers in my hands. Então veja a diferença de aprender diretamente inglês, de traduzir tudo que você vê pela sua frente. Ficou claro para você o que é a fluência?
No momento que você alcança a fluência, vou dizer assim, a fluência básica, que eu ensino isso para os meus alunos também, existe a fluência básica. Então, vão surgir dúvidas. Até quando você já está morando no exterior, falando, você já está há 20 anos fluente em inglês, vão aparecer palavras e expressões na sua vida que você não domina ainda. E você vai recorrer a um dicionário, ou você vai recorrer ao Google para te explicar totalmente em inglês. Não é assim com o português? Se você está vendo uma palestra de um médico e ele fala lá, encefalograma, tem gente que não sabe o que é. Você vai recorrer ou ao dicionário ou ao Google em português para te explicar o que é encefalograma. Ou você vai perguntar do médico, né, doutor, o que é isso? E a pessoa vai te explicar em português. O mesmo raciocínio deve ser aplicado ao aprendizado contínuo diretamente em inglês. Veja que eu saí lá do exemplo do Will Smith, explicando para o filhinho dele, né, o significado da palavra happiness no filme original. O Will Smith não vai traduzir em português para o filho dele, ele vai explicar totalmente em inglês. E é esse o princípio básico. O segundo princípio que eu quero te ensinar: você precisa agir hoje como se já fosse fluent in English. Eu vou te dar um exemplo, porque eu já te contei que eu tenho o antes do método direto, o método da comunicação direta em inglês, e o depois. No antes, eu joguei 6 anos da minha vida fora tentando aprender com traduções, que não me levaram a lugar nenhum. Depois que eu aprendi e coloquei em prática, acreditei no método e comecei a aplicar, né, com o método da comunicação direta, aí a minha fluência chegou, graças a Deus. Então, nos primeiros dias, né, vamos colocar assim, em que eu comecei a usar o método direto, eu não perdi a oportunidade para dizer para as pessoas, hello, hi, how are you? Então, onde tinha um gringo palestrando, né, eu sou da igreja, então de vez em quando vinham alguns missionários falar, né, trazer suas ideias, seus ensinamentos em inglês, eu estava lá. Quando terminava, eu ia lá nos bastidores e dizia, hello, good morning, how are you? E muitas vezes eu parava aí, né, porque era até onde eu dominava, sério. Mas depois, eu lembro que teve uma visita que eu fiz numa igreja, num templo maior, onde eu conversei com os filhos dos palestrantes, porque eu estava na fila para conversar com o palestrante, e aí os filhos dele estavam lá, né, e aí estavam na fila, meio que do meu lado assim, eu disse, hi guys, how are you? E aí eles começaram a conversar comigo, troquei ali umas 4 frases, né, perguntei de onde eles eram, quantos anos eles tinham, e foi marcante para mim o momento em que um deles virou e disse, hey, you speak English very well. E eu sabia, sei lá, acho que umas 10 frases assim, com confiança, né? Claro que eu sabia um pouco mais, mas com confiança para trocar assim um diálogo, eram mais ou menos mais 10 frases. E aquilo ali foi me impulsionando, eu fui avançando e avançando e avançando. Então, veja, a grande dica para você é: aproveite toda e qualquer oportunidade para você conversar em inglês. Pode ser até com um brasileiro que é fluente em inglês. Às vezes você conhece alguém, eu vejo isso o tempo todo, gente que está há 4, 5 anos estudando inglês, que eu pergunto, what day is it today? Às vezes a pessoa até já sabe a resposta, mas fica... Você está querendo saber o dia da semana, né? Não, eu quero saber, what day is it today? Então, se for o caso de hoje, você vai dizer, today is Wednesday. Estou meio perdido no tempo aqui. Or, today is Tuesday. Com esse exemplo, eu passo para o que aconteceu semana passada. Um amigo meu, Luan, thank you Luan for this opportunity. O Luan abriu as portas para eu participar de um seminário onde havia 2 palestrantes. Um era o Paul e o outro era o François. François da África do Sul, o Paul italiano com nacionalidade americana que mora no Texas. E é isso, tudo em inglês, né? Teve um momento bem interessante em que o Paul chegou e ele saiu cumprimentando as pessoas que estavam na fileira que eu estava. E ele dizia, boa noite, boa noite. Quando chegou em mim, que eu fui cumprimentá-lo, eu mandei, good evening. E aí ele arregalou o olho e disse, oh, how are you? E aí eu, I am great, what about you? I am good. E aí ele apertou minha mão bem firme e a gente parou um pouco ali a conversa, porque já tinha começado o culto, né, a palestra. E veja que eu aproveitei aquela oportunidade, mesmo sendo já professor de inglês e fluente em inglês, eu tenho que cumprimentar as pessoas. Eu vejo gente que está há 1 ano estudando inglês e não sai nem isso. Good evening, how are you? Ou seja, elas não praticam o que já aprenderam. Então, gente, primeira coisa, pratica. Utilize o que você já aprendeu, não espera ficar com o inglês igual de um norte-americano para você começar a cumprimentar as pessoas em inglês. Nessa mesma noite teve uma situação interessante com o outro palestrante que estava lá, o François, que ele exemplificou, ilustrou a palestra dele com adição e multiplicação. E aí ele virou para mim, coincidentemente, e perguntou,
Are you good at mathematics? Eu disse, no, I'm not. Oh, you speak English? Aí ele percebeu que já era o outro, né? Percebeu que falava inglês. E tinha o intérprete lá. Mas nesse momento eu estou conversando diretamente em inglês, tudo em inglês, com o François. Olha a diferença. O papel do tradutor ou do intérprete é muito importante, porque ele vai transmitir a mensagem do inglês para o português, para quem não fala português, por algum motivo. Esse é o papel da tradução, do tradutor. Mas quem se comunica diretamente em inglês não precisa de tradução. Gente, isso é óbvio. Não é tão óbvio, porque senão não haveria milhões de brasileiros, mais ou menos 99% da população que estuda, que nunca fica fluente em inglês. Porque aqui está a diferença. Pensar em inglês é uma coisa, traduzir tudo é outra coisa. Então o François perguntou de mim, how much is 10 plus 10? It's 20. Eu respondi, how much is 10 times 10? It's 100. E aí ele ovacionou, pediu para o pessoal aplaudir. Enfim, foi uma experiência muito interessante. Quem olha assim vai dizer, nossa, olha como o Joel é fluente em inglês e tal. My friends, eu usei um conhecimento que eu já até passei aqui nos vídeos, gratuitamente aqui nos vídeos do meu canal. E você ainda nem assistiu porque você não se inscreveu. Ou você está inscrito, inscrita e nem assistiu. Ou então você assistiu e nunca mais voltou lá para revisar. Olha só como é diferente, né? Trata-se de uma aula com os meus alunos, que inclusive metade deles tem apenas 6 meses estudando inglês. Então, com 6 meses de inglês, já dava para você trocar essa mesma conversa com o François. Com 1 mês de inglês, já dava para você trocar esse cumprimento com o Paul, o Pastor Paul. Então, gente, é uma questão de eu vou começar a agir a partir de hoje como se eu já fosse fluente em inglês. É lógico que as dúvidas vão aparecer, você não vai saber tudo, você está no começo, mas esse básico você começa a dominar e aí você vai avançando. E aí um exemplo mais avançado agora, quando terminou a palestra, nas 3 noites, né, eu tive a oportunidade de conversar com eles, e aí não precisava de tradução, inclusive até o missionário Abner, que era o intérprete, estava lá e a gente só conversava em inglês em alguns momentos, quando estava o Paul, o François, então não precisava mais traduzir. Então, olha só, gente, isso aqui é crucial. Você que fica aprendendo inglês com traduções, dificilmente, ou você vai levar muito tempo para ficar fluente em inglês, porque sua mente depende de traduções. Quem aprende inglês desde o básico, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu já te dei um exemplo lá no início desse vídeo, você começa a criar uma base bem sólida para chegar no momento de conversar totalmente em inglês, assistir um filme, uma série totalmente em inglês, ouvir uma música, ler um texto totalmente em inglês e entender tudo. Se surgir dúvida, você vai recorrer a um dicionário inglês-inglês, você vai perguntar da pessoa que está... Imagina você, filho do... ou contracenando com Will Smith. Hey, Daddy, what is happiness? Happiness is a feeling that people have when they are happy. Você entendeu o que eu falei? Eu te dei uma explicação completamente em inglês. Ah, Tite, mas eu não entendi. Lógico, você ainda não tem a base necessária para continuar aprendendo inglês com inglês. Provavelmente você é totalmente dependente de traduções. Quer mudar isso na sua vida? Se inscreve aqui no canal, deixa o like também para fortalecer e vem comigo para você continuar avançando até a Fluency in English.